Quando deu a pandemia, tu disse que tu ganhou muito naquela época, né? Porque tu apostou na alta do dólar, né? Ou na baixa. Eu odeio a palavra aposta, porque parece que o mercado financeiro, uma coisa que eu aprendi, que não existe aposta no mercado financeiro. Existe você saber o porquê tomar aquela decisão. Mas não é meio que tu espera que o que tu analisou se concretize daqui tanto tempo. Então, mas a aposta é quando você não tem embasamento para tomar aquela decisão. Entendi. Entendeu? Entendi. Aposta é você falar, tomara que dê certo. Porque a aposta acho que vai acontecer isso. De sorte, né? Vou na sorte. E, no caso é isso que quando você toma isso que a gente está falando, você está embasado. Você sabe por que pode acontecer aquilo e busca. Por exemplo, na pandemia, quando estava todo aquele temor, ainda não era uma pandemia e tal, a gente foi estudar o que aconteceu na época que saiu o SARS-CoV, na época que teve a gripe espanhola, como que os mercados reagiram àquilo, para a gente saber se o impacto poderia ser grande ou não. Ou seja, não foi uma aposta, foi um entendimento do que aconteceu no passado, qual impacto teve e qual impacto teria agora, que o mercado é muito maior, a alavancagem dos players é muito maior, e o risco para quem poderia estar aí na ponta comprada seria muito maior. Então, por isso que a gente acabou tomando posições compradas em dólar, posições vendidas em índice. Isso significa que tu esperava que o dólar ia valorizar na pandemia. Isso. Mas a minha pergunta é, se tu ganhou nessa, alguém perdeu? Sim e não. Porque o pessoal pensa muito que mercado financeiro é soma zero, né? Puta, para eu ganhar, alguém tem que ter perdido. Sim. Não necessariamente. Porque, por exemplo, comprei dólar a 5 porque eu achei que iria para 5,50, certo? Você pode ter comprado a 4,80 e tá vendendo para mim a 5. Aí os dois ganharam. Você perdeu dinheiro? Não. Então, assim, como tem o cara que vendeu a 4,80, né? E ele tá me ajudando a ganhar dinheiro porque a 5 ele topou a operação dele e fez o mercado subir mais. Enquanto eu tava comprando e empurrou minha posição para cima. Então tem todo... Tem para eu ganhar, alguém perde, mas também do mesmo jeito que o momento que eu tô ganhando, não necessariamente quem me vendeu aquele contrato tá perdendo. Né? Mas, claro, o mercado financeiro eu sempre falo, o pessoal se preocupa muito, assim, por exemplo, o tamanho que eu opero no mercado financeiro, hoje em dia é um tamanho considerável, né? Um pouco acima do padrão, mas assim, nem perto do que um banco, do que um fundo atua. Ou seja, de certa forma eu pego o resto desses caras. Esses caras estão lá buscando milhões todo dia. E eu não estou buscando milhões todo dia porque minha capacidade e o meu tamanho de risco não é do tamanho dele. Os caras têm bilhões, eu não tenho. Tem que nadar junto com as baleias, né? Exatamente. Então, ou seja, apesar de entender tudo o que acontece, eu nunca tomo uma decisão sozinho. E o que eu quero dizer com isso? Eu sempre espero os grandes mostrarem que estão fazendo aquilo para que eu possa seguir junto a eles. Um dos motivos de eu gostar tanto da análise de fluxo, né, que é o tape read. Você consegue ver em tempo real os caras tomando decisão. Né? A parceria, todos tomando aquela decisão, baseado numa notícia que saiu, um indicador, numa fala, alguma coisa. Os caras tomaram a decisão, em conjunto, eu também tomo a decisão com eles. Eu sou um parceiro deles, eu não sou o cara que puxa ele. Eles me puxam, eu não puxo com eles. Tu consegue ler o que os grandes investidores estão fazendo. Exatamente. É isso, e aí tu vai na deles. Eu sei o motivo por que eles estão tomando aquela decisão e consigo ver eles tomando a decisão. Então, primeiro eu sei o motivo. Quando aquele motivo acontece, eu espero eles tomarem a decisão. Quando eles tomam a decisão, eu sei porque eles estão tomando a decisão e vou tomar junto. Né? Ou seja, eu sei porque eu estou tomando aquele risco. Né? Porque eles estão tomando, mas eu sei por que eles estão tomando também. E isso te dá muito mais segurança. Não é que você vai só na onda dos caras. Não, nem tem um negócio, Peter, que eu vejo muito no mercado que é a questão da vida mesmo. As pessoas têm muita resistência em admitir que perderam, em admitir que erraram. Né? Isso é muito comum no ser humano, né? Resistência a admitir a derrota. Né? E aí isso leva, por exemplo, as pessoas a ficarem num emprego que são infelizes porque não querem admitir, putz, isso aqui não está legal, fica num casamento falido porque, não vou... Tem muito isso, né? A dor do fim de um casamento, né? Nossa, você admitir que tudo aquele tempo foi em vão, enfim. As pessoas têm muito essa mentalidade. E do mercado financeiro tem muito isso, né? O cara está perdendo. Eu também sou investidor e já errei muito por isso. Você compra uma ação, ela vai caindo. Aí o que é que você faz? Você compra mais para melhorar o preço médio. Ela continua caindo.
Aí você compra mais. Mas não se pergunta por que ela está caindo. Sim, pois é. E aí chega num ponto em que você está tão preso àquele negócio que não tem mais o que fazer. É esperar ver se um dia volta, melhora um pouquinho. Mas acho que o erro é o cara comprar, aí cai, aí ele vende. Aí ele ficou com medo. Sim, então, mas aí entra coisas... o que o Jeff fala. Se o cara sabe por que caiu... exato. Aí, por exemplo, a gente está falando aqui de Magalu. Magalu caiu bastante. A Magalu, acho que há uns 2, 3 meses, bateu R$2 e pouco. E um monte de analistas, eu li isso, não compra porque não vai dar... Bicho, está R$5 e tanto hoje. Ou seja, mais do que o dobro do que estava 3, 4 meses. Sim. E um monte de especialistas disseram que era para não comprar. Mas o grande problema não é essa questão assim. Primeiro de tudo, a primeira compra que você fez, por que você fez? Porque aí se você sabe o porquê que você fez, se ela continuar caindo, você sabe se vale a pena você zerar aquela operação porque mudou o motivador que você te fez comprar ela, ou se vale a pena você comprar mais. Aí entra a questão de você entender um pouco de mercado. Sim, é que eu acho que o mais comum é o cara comprar porque ele foi na onda e aí cai e ele vende porque ele não sabe que ele comprou. Exatamente, porque ele não sabe que ele comprou. Então tem muito isso. O que o Cléster comentou, que também é um erro, na minha opinião. Comprei, aí caiu. Eu não sei porque eu comprei, eu não sei porque caiu, mas como eu tenho um pouquinho de dinheiro, faz o quê? Vende para reduzir danos. Ou então compra mais para melhorar o preço. Compra mais para reduzir os danos. Com a falsa ilusão de que, não, se eu comprar mais, quando chegar se eu comprar a mão, quando eu voltar na metade do caminho, eu já estou no 0-0. Só que aí o que acontece? Se o motivo que fez ela cair vai fazer ela continuar caindo. Exatamente. E aí? Você vai fazer o quê? Você tem dinheiro infinito? Não tem. É onde a maioria se arrebenta no mercado. Né? Ainda ações, você comprou ação, você consegue carregá-la para a vida. Porque é o máximo que ela pode chegar a 0. Se ela chegar a 0, você perde tudo que você tem. Mercado futuro, né, derivativos, você está extremamente alavancado. Então, pensa assim, para você operar $10 mil, $10 mil no mercado futuro de dólar, você precisa de R$150. Mas aí tu fica devendo. Então, você corre. É que assim, hoje em dia as corretoras têm robô com 70% de perda do capital ali. Mas pensa assim, cada ponto, que é o dólar movimentado em ponto. Né? Cada ponto que o dólar movimenta, cada mini contrato que você tem, são R$10. Então, se ele andou um ponto para frente, você está com um mini contrato que você precisa de R$150, você ganhou R$10. Se você parar para pensar, quanto você ganhou com a movimentação de um ponto? 7%. Quanto por cento em cima do seu capital? 7%, mais ou menos, né? Exatamente. 6 pontos. Um movimento pequeno do dólar aí, para movimentar pouco, 4 pontos. 3, 4 pontos. Ou seja, pode ganhar 25% rapidinho. Em segundos. Entendeu? Essa é a lindeza do mercado futuro. Você consegue ter ganhos muito rápido porque você está alavancado. Só que você consegue ter prejuízo muito rápido se você não souber o que você está fazendo. Por exemplo, eu opero o contrato cheio do dólar, que é um pouco... exige uma margem maior. Para cada contrato, lote que você opera, ele precisa de R$3.700. Certo? Só que cada movimento que ele faz são R$250. Se ele dá um movimento de 10 pontos, que é super normal no dólar, eles estão falando de R$2.500. Em poucos segundos. Pega uma notícia, um indicador econômico, que é algo movimenta muito, né? O indicador econômico, ele chega a movimentar de 30 a 50 pontos em segundos, em 2, 3 segundos. Então, ou seja, digamos que você pegue metade do movimento desse se você for um profissional. Estamos falando aí de 5 a 7 mil reais em questão de, chutando alto, 10 segundos. Você consegue ver a vivacidade desse mercado? Então, o mercado futuro, ele é extremamente alavancado, extremamente rentável, mas extremamente arriscado. O que diminui o risco desse mercado? Isso aí não é como ação, o cara pode segurar, né? Não, porque o que acontece? Aconteceu, você ganha ou perde, velho. Exatamente. Porque só para você ter uma noção, se eu quero dormir posicionado, eu acho que o dólar vai continuar subindo, vou comprar um contrato de dólar cheio para zerar no final do mês, porque eu acho que o dólar vai continuar subindo, fiz minha análise e tal, entendi tudo. Né? Você precisa de 150 pau para carregar um contrato. Justamente porque o risco é tão grande. E por que 150 mil? Que é o máximo que você pode perder num dia. A bolsa, ela tem um limite de alta para o dólar e limite de baixa, são 6%. 6%. Ele só pode subir máximo 6% ou ele só pode cair no máximo 6%. E aí a bolsa faz um cálculo seguinte. Se o cara tiver com um contrato de dólar cheio, 6% de alta equivale a quanto de patrimônio? Mais ou menos uns R$130 mil.
Então, por isso que ela chama uma margem de 150 mil. Se tudo der merda, você vai perder aqueles 150 mil. Tá? Vou dar um exemplo para você que aconteceu isso. Você lembra quando teve o impeachment? Sim. Da Dilma, o Temer assumiu. O Temer começou a dar um jeito nas coisas, começou reforma da Previdência e tal. O mercado estava animado com o Temer, que ia aprovar a reforma da Previdência, criou teto de gastos, fez uma série de coisas para meio que organizar ali a bagunça que o PT tinha deixado naquele momento com a Dilma, né? E então o mercado estava confiando no Temer, confiando que a economia ia retomar, o dólar não estava tão caro e a bolsa estava ganhando força. Aí saiu aquele fatídico áudio que o Temer estava com o Wesley Batista. Wesley Day. O que acontece? No dia seguinte, quem estava vendido em dólar, acreditando que o dólar ia continuar a cair, quem estava comprado em bolsa, acreditando que era festa, tudo, o dólar já abriu com 6% de alta. E a bolsa rebentou para baixo. Né? Aí o que acontece? Pode falar, não, mas quem estava dormindo posicionado, a margem que estava chamando ali, limite de 6%, não dava para perder mais que aquilo. Tinha tanta gente querendo sair do mercado, querendo estopar as suas posições vendidas, que teve que pedir para a bolsa aumentar a margem do dia. Saiu de 6% para 9%. Ou seja, a galera que estava com a margem apertada, 6% é tranquilo, ficou devendo. Porque aumentaram o limite. Então, ou seja, você podia prever isso? Não. E você fica devendo para quem? Para corretora? Para corretora. Para corretora. Porque a corretora, o que acontece? Quando você abrir uma corretora, você precisa depositar uma margem lá na bolsa, justamente porque a bolsa não quer correr o risco de se enrolar, né? De ficar devendo. Então, quem fica devendo, você fica devendo para a corretora, mas a corretora obrigatoriamente tem que cobrir a margem lá na B3. Então, por isso que a corretora, quando você abre uma corretora, você tem um montão de dinheiro que você tem que deixar em segurança lá, para caso seus clientes fiquem insolventes.